É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E olha só, primeira coisa, vou convidar você a se inscrever no canal do Marasquim, tá? O link aqui embaixo na descrição, primeira linha. Canal do Marasquim, porque o YouTube ele congelou os canais principais, o Rômulo Marasquim e Firmeza da Verdade. Então, tô postando no canal do Marasquim em primeira mão. Se inscreva lá, ative o sininho, me acompanhe por lá. E também canal Romuland, os dois links na descrição. Então, voltando ao assunto da predestinação, que é bem complexo. Então, você tem que entender o seguinte, primeiro ponto, predestinação não é presciência, não confunda. Predestinação é uma doutrina bíblica, já vimos aqui, Efésios 1, 4 e 5. Tem mais texto, tá? Romanos 9, Romanos 8, 29 e 30, etc. Nós vamos abordar depois. Mas a predestinação e eleição não é presciência, não é prognosis. Prognosis é presciência. O credor ele tem presciência. Através da presciência ele consegue saber as coisas também, além da onisciência. Só que tem que entender o que eu já expliquei no vídeo passado. Ele conhece todas as coisas porque ele determinou todas essas coisas. Então ele sabe o que vai acontecer porque foi ele que determinou exatamente como as coisas vão acontecer. Tem que entender isso aqui em primeiro lugar, tá? Nada está aleatório no mundo. Se ele vê alguma coisa é porque ele determinou aquela coisa. Tá? Já vamos entrar lá na questão. Então assim, presciência, olha só. Atos 2:23. Os humanistas, eles usam esse texto aqui. A respeito do Messias, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Yahweh, que é o nome verdadeiro do Pai. Vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Está falando aqui do Messias, na hora da crucificação. Bom, o que eles usam? Presciência, tá vendo? Ele é presciência. Ele foi entregue por presciência. Então, os humanistas se baseiam nisso aqui. Não a eleição, a predestinação, ela se baseia pela presciência. O credor vai consultar o futuro para ver quem vai crer. É baseado na fé prevista, eleição condicional. Você esquece que no mesmo versículo está dizendo pelo determinado desígnio. O que é determinado desígnio? Gente, é a própria vontade do Pai sendo determinada para que se cumpram seus propósitos. Qual era o propósito? Crucificar o Messias. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, vai dizer Apocalipse. Então assim, nunca se pode isolar a presciência, porque a presciência está interligada com esta questão aqui dos desígnios dele estarem determinados, como eu expliquei aqui em cima, olha só. Ele conhece todas as coisas porque ele determinou todas essas coisas. Sabe o que vai acontecer porque foi ele que determinou exatamente como as coisas vão acontecer. Tá entendendo? Você não pode nunca isolar a presciência. Do contrário, o credor pode ser resumido como um necromante, que vai consultar os mortos para ver qual morto que vai crer. Efésios 2 fala que, estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Ou seja, o credor é um necromante que vai, então, consultar, olha o nível, o futuro para ver quem vai crer. Consultar os mortos para qual dos mortos vai crer. Isso é uma heresia, tá, pessoal? Então nunca isole presciência. Olha só, vamos falar sobre presciência. O termo progno, previamente conheceu, que Paulo usa em Romanos 8, 29, já vamos entrar nesse texto, não significa viu antes, no sentido de previr apenas, tá? Mas literalmente conheceu previamente. É conhecer previamente, no sentido de amar. Assim como um judeu conhecia sua esposa, ou seja, amava sua esposa, você já vai entender. Prognóstico expressa presciência em relação a uma pessoa. Olha só, o prognóstico é em relação a uma pessoa e não apenas a fatos do futuro, tá? Ou a escolhas que alguém fará ao longo da vida. Na verdade, a nova aliança ensina que o Eterno elegeu com base em sua afeição e amor prévio por aqueles aos quais deu a vida eterna. O que é dos termos originais aqui no grego, prognóstico e o proegno?
não significa viu antes ou ver fatos, ou seja, não significa que ele vai ver o que a pessoa vai fazer no futuro, e sim que ele já conheceu previamente aquela pessoa, antes mesmo dela nascer. É isso que ele está ligado à pessoa e não a fatos que a pessoa vai fazer. Tá entendendo? Conheceu previamente, no sentido de amar, ele amou antes mesmo da fundação do mundo, tá? Então, olha só. Aqui eu vou explicar um texto bem simples, né? E ao mesmo tempo bem complexo. O que quer dizer a presciência? Olha o texto. Eleitos segundo a presciência. Esse texto aqui eu tenho que salientar, né? Porque os humanistas usam direto. Eleitos segundo a presciência do Pai. Pronto. A eleição é segundo a presciência, acabou. Calma. Em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue do Cordeiro, graça e paz sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Vamos lá. A palavra presciência vem de pré-conhecimento. Verdade. Mas esta palavra conhecimento não significa conhecer eventos futuros. Não é que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer. E sim relacionamento, comunhão. Já vou. Olha só. Onde nós encontramos tal comprovação? Encontramos o mesmo termo raiz em Mateus 7:23. Olha só, onde o Messias usa para se referir a todos os falsos profetas que serão condenados quando ele diz assim, ó, nunca vos egnon, conheci. Olha só, o Messias ele não conhecia, não via os falsos profetas? Óbvio que via. Ele exortou muitos falsos profetas, fariseus, avisou que haveriam falsos profetas. Hoje ele está à destra do Pai, vendo as coisas aqui. Vendo o desenrolar desse mundo mal. Você acha que ele não vê os falsos profetas? Claro que vê. Então como é que ele disse assim, quando ele vai condenar lá? No dia do julgamento ele vai condenar os falsos profetas, vai dizer assim, nunca vos conheci. E o termo lá em grego está egnon. Egnon é o quê? Conheci. É o mesmo de proegnon, que é conhecer antes, conhecer previamente. É nesse sentido. Por que vai condenar os falsos profetas aqui, ó? Porque não tem comunhão com ele, relacionamento com o Messias. Entendeu? Então, esse conhecer não é uma mera previsão do futuro, mas sim uma intimidade pessoal. Não eram convertidos, por isso não tinha intimidade pessoal com o Messias. É nesse sentido que Romanos 8:29 deve ser interpretado, até porque o Eterno não é nenhum adivinho. Tá? O Pai não é nenhum adivinhador para consultar o futuro, para ver o que vai acontecer. Que tem que consultar o futuro para ver quem irá crer. Pois a fé é o próprio Criador que dá. É um dom e não uma opção. Entenda, a fé é um dom e não uma opção. Ninguém tem opção de ter fé salvífica para crer. Porque ninguém tem isso. Ninguém tem essa fé. É um dom. Ninguém escolhe crer, porque só crê aquele que já foi regenerado. Já vou explicar isso aqui. É verdade que o Eterno prevê a fé, sim, só que olha só, ele prevê tudo o que vem acontecer. A questão então seria simplesmente, de onde vem a fé que o Eterno prevê? De onde é que você acha que vem a fé para crer? A única resposta bíblica é que a fé que ele prevê é a fé que ele mesmo cria. Olha só. Aqui agora eu vou citar para você, eu vou explicar o texto em grego de Efésios 2, 8 e 9. Preste bem atenção. Está em grego aqui para você pegar no original. Tega harite estes sosmenia dia pisteos. Pisteos, fé. Ketutu ukeximon theotodoron, uk exergon inamitis carricete. Efésios 2, 9 em grego poene. Olha só. A tradução. Porque pela graça, harite, graça,
Estes sos meni, sois salvos. É pela graça que sois salvos. Graça é imerecido, imerecidamente, favor imerecido. Você não fez nada para ganhar a salvação, por isso se chama graça, por isso a salvação é pela graça. Tekacharite, pela graça. Estes sos meni, sois salvos. Diapisteos, pela fé. 3 coisas aqui. Charite, graça. Salvo, salvação. Né? Sos meni, sois salvos. E terceiro, pisteos, que é de pistes, fé. Estas 3 coisas. E o que o texto continua dizendo? Que tutu, o que Simon? Isto não vem de vós. O que é o tuto? Pronome. Pronome isto. Isto e isto não vem de vós. Isto o que? A graça, a salvação ou a fé? As 3 coisas. Porque o pronome isto refere-se a tudo que vem antes. Então, a graça, a salvação e a fé não vêm do ser humano. Theotodoron é dom do Criador. Dom, presente, dádiva. Dom é presente. O presente você ganha sem ter feito nada para ganhar, para receber, para merecer. Então, isto não vem de vós, né? É dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que servon inamitis carricite. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Logo, a salvação é pela graça, porque você não fez nada para merecê-la e ganhá-la. Por isso se chama graça, por isso o Evangelho é salvação pela graça. Não é por méritos. Sois salvos, salvos da condenação, porque o pecado condenou a todos. Romanos 5 vai falar isso, que por uma só ofensa veio o pecado no mundo e logo todos pecaram. Pela fé. E de onde vem esta fé? Pistes. Pistes, né? Aqui pisteos. É dom do Pai. E de onde é que vem o dom do Pai? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. De onde é que vem a fé? O próprio Pai que dá. Por isso que a única resposta bíblica é que a fé que ele prevê é a fé que ele mesmo cria. E por isso a eleição não é condicional. Porque ninguém tem fé para exercitar, para crer. Por isso a eleição, a salvação, a predestinação é incondicional. Você não tem nada que possa contribuir para a salvação. Por isso a honra e glória da salvação é toda do Pai. E por isso a salvação é pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. Graça, salvação e fé. É dom do Altíssimo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de você dizer que exercitou seu livre-arbítrio para crer. Para você não ter mérito e chegar naquele dizer eu escolhi crer. Senão você está se gloriando. Está dizendo que tem participação na salvação que não tem nada a ver com você, totalmente do Pai. Isto é o Evangelho. Isto é o que as pessoas não aceitam. Porque coloca toda a soberania da vida no Pai e não em você. A soberania da salvação no Pai, não em você. Por isso Ele é soberano. Por isso nós não somos nada. Tem mais. Você acha que tem poder para crer? Fé para crer, para salvação? Nenhum poder teríamos. Ter fé é um poder. Nenhum poder teríamos se de cima não nos fosse dado. João 19:11. Eu tenho fé para crer. Nenhum poder teríamos se de cima não nos fosse dado do Pai. Para você crer, o Pai tem que dar a fé a você. Está duvidando ainda?
Sem mim não podeis fazer nada. João 15:5. Eu quero dar um zoom nesse texto aqui. Olha lá, só o que diz ali. Sem mim não podeis fazer nada. E eu pergunto, você pode crer sem que o Messias esteja em você? Óbvio que não. Você não pode fazer nada. Ou seja, você não pode crer se ele não está em você, se ele não te vivificar. Por isso que Efésios 2 diz, estando vós mortos em delitos e pecado, ele vos deu vida. Ele dá vida para você crer enquanto você está morto. Em delito e pecado, espiritualmente. Por isso é graça e não méritos. Essa é a diferença entre religião e seita do mérito para o evangelho da graça. Então, olha só a pergunta que eu deixo aqui para as pessoas, é o seguinte. Se é, pois, o Senhor, o Pai, quem concede a fé, já comprovamos isso, para crer, por que ele teria que descobrir quem creria e então escolhê-los? Essa pergunta é uma pergunta irrefutável. Veja bem. Tá, você ainda acredita, pensa que, não, eu vou usar meu livre-arbítrio para escolher crer, exercitar minha fé. O credor, ele viu isso lá na eternidade e viu que eu ia crer. A pergunta é, se é, pois, o credor quem concede a fé para crer, por que ele teria que descobrir quem creria e então escolhê-los? Se ele já sabe. Tá entendendo? É impossível isso. Qualquer pessoa que para pensar vai entender isso aqui. Para que ele vai querer descobrir quem vai crer no futuro, para então escolher, se é ele mesmo quem concede a fé para crer? Tá entendendo? Logo, esta balela de graça preveniente, de sinergismo, de livre-arbítrio, morreu, acabou. Quem continua acreditando nisso é completamente ímpio depois de ver essa explicação. Porque rejeita a verdade. Ver isso aqui e rejeitar é negar a verdade. Disso tudo que foi explicado, decorre o seguinte: a sua previsão eterna da fé é pré-condicionada pelo seu decreto de gerar essa fé. Ou seja, ele vê a fé das pessoas, mas isso é pré-condicionado pelo seu decreto de gerar essa fé naqueles os quais ele prevê que crerão. Tudo está pré-condicionado ao decreto dele, e não à nossa vontade ou o que nós vamos fazer. Compreendeu? Então, assim, agora vamos apertar o negócio. O negócio cada vez mais vai ficar mais complexo, tá? Olha só, você foi questionado sobre se gostaria de nascer? Porque olha só, você pode estar se perguntando assim, eu tenho livre-arbítrio. Eu ainda não aceito essas verdades aí, não. Isso aí pra mim é balela. Tenho livre-arbítrio. Te pergunto, você já foi questionado sobre se gostaria de nascer? Ou nunca te perguntaram isso? Ah, você quer nascer ou não? Óbvio que ninguém te perguntou isso. Porque você não tem escolha de querer nascer ou não. Você simplesmente nasce no mundo. E outra pergunta. Você tem capacidade de escolher em que data, em qual época do mundo você quer nascer? Não. Você que está vendo esse vídeo aí, você nasceu na última geração. Você queria ter nascido nessa geração? Te perguntaram isso antes de você nascer? Não. Ou seja, a palavra liberdade, em seu sentido mais amplo, nunca existiu. Ela não faz o menor sentido porque a vida nos é imposta. A vida nos é imposta. Se você fosse totalmente livre, no sentido mais amplo, você escolheria, pelo menos, a época que você iria nascer. Como você iria nascer. Ah, não te deram essa opção? Pois é.
Você já nasce aqui, né? Sem nem pedir. Mas você diz que tem livre-arbítrio, né? Legal. Se ninguém pode se salvar, como eu já expliquei aqui, se ninguém tem a capacidade de escolher o Criador, Romanos 3,11 vai falar isso. Não há quem busque o Criador. Então alguém tem que nos salvar. E, consequentemente, alguém tem que nos escolher. Quem tem a capacidade de nos escolher? Essa é a questão. Quem tem a capacidade de nos escolher, já que nós não podemos escolher ninguém. Não podemos escolher nada, quase, praticamente. O Criador. Só Ele tem a capacidade de escolher. Nesse sentido. Nos escolher. Você escolheu em que família queria nascer? Não, né? Em qual país gostaria de nascer? Muito menos, né? Você queria nascer nos Estados Unidos, né? Pois você nasceu no Brasil. Você escolheu nascer no Brasil? Não. Qual seria a cor dos seus olhos? Você escolheu a cor dos seus olhos? Azuis, castanhos, preto. Qual seria seu nome? Você escolheu seu nome? Nada disso. Você não escolheu nada disso. Você nunca teve liberdade nesse sentido. Nunca. Mas tem gente que diz ainda que é o centro do mundo, que o homem é o centro do mundo. Eu escolho, se eu quiser. Você não escolhe nada, cara. Você nem tem essa capacidade. Você escolheu se queria nascer homem ou mulher? Não, né? Quem escolhe isso? Olha quem controla o mundo aqui. Olha quem controla a sua vida. Quem escolheu você ser homem ou mulher? Quem? O Criador. Quem mais? Tá entendendo onde é que nós estamos chegando? Onde é que você vê livre-arbítrio na sua vida? O que é eleição? É fazer uma escolha. É escolher. Isso é a doutrina da eleição que a Bíblia ensina. Tá? Eu não estou falando aqui de eleição para votação, né, presidente e tal. Ainda não. Vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Mas eu estou falando aqui da salvação. Tá? Vou dar agora exemplo sobre o presidente. Então. Vamos lá. É o seguinte, olha só, o que é a eleição? Eu vou só ilustrar aqui para você. Então vamos botar aqui. Ó. Por exemplo, um presidente. Como que você vai votar? Eu não estou dizendo para você votar. Tá? O ideal, na verdade, é até você não votar. Tá? Porque você vota, você está dando legitimidade para o sistema continuar te governando. Mas eu só vou dar um exemplo. As pessoas votam, né, em época de eleição. Então você vai escolher alguém para presidente. E o que tem lá? Tem vários candidatos. Tem 2, 3, 4, 5, 6. Enfim. Você vai escolher um presidente só. Então o que você vai fazer? Você vai não escolher os outros e vai escolher aquele ali. O que as pessoas fizeram com o Bolsonaro? Não escolheram Haddad, não escolheram Daciolo, não escolheram os outros. Escolheram o Bolsonaro. Isso foi uma eleição. Alguém escolheu ele. Isso é fato, né? Ou pelo menos tentaram escolher, né? Se é que o sistema já não escolheu por conta própria, porque as urnas são fraudadas. Enfim, eu já falei muito sobre política aqui no canal, não vou voltar a falar sobre isso. Então a eleição é isso. Só que o que acontece? Olha só, em toda eleição, você tem que deixar alguém de fora. Você deixou o Daciolo de fora, você deixou aquele Meirelles de fora, você deixou todo de fora, o Haddad de fora. Deixou o Bolsonaro. Senão não é escolha, não é eleição. Tem que entender isso. A eleição, para ser uma eleição, você tem que deixar alguém de fora. Tá? Observação. Deixar alguém de fora não significa prejudicar esse alguém, mas apenas que preferiu o outro. Você não quis prejudicar o Haddad, você não quis prejudicar o Meirelles, não quis prejudicar o Daciolo, você apenas preferiu o outro. Isso é eleição. Tá? Então agora a gente vai entrar na questão da predestinação. Agora sim o negócio vai ficar complexo. Bom, o vídeo já está dando aí 27 minutos. O cérebro, depois de 30 minutos, não consegue mais gravar as coisas. Então,
predestinação eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Explicar o que é, tudo, e tem muito mais sobre isso. Então, eu entrei no meu canal no Telegram, Romulo Marasquim, canal com quase 36 mil inscritos, os outros são fake, tá? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e não perca os vídeos do canal do Marasquim, porque eu estou postando em primeira mão no canal do Marasquim. Vou postar lá em primeira mão, tá? O Firmeza da Verdade e o Romulo Marasquim foram congelados no YouTube. Então, tem que criar novos canais aí para continuar na plataforma. Lamentável. Enfim, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Nos veremos nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser.